Muito bem, vamos lá, pessoal. Então, aula 4. Bom, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre esses temas que estão aqui, né? Então, alfabetização científica e metodologias ativas de ensino-aprendizagem, ciência cidadã, mais um pouquinho, retomando a aula passada. Depois, o LG entra com ensino de ciências por investigação e a gente vai ter mais uma participação de um convidado especial, o Pedro, para falar sobre educomunicação socioambiental. Então, a gente tem temas bem interessantes hoje, mas antes da gente continuar, a gente queria fazer uma retomada da aula passada, né? Então, o que a gente viu foi essa questão das escolas nesse tempo atual, né, e toda aquela questão que o LG trouxe para a gente discutir, um pouquinho de introdução sobre ciência cidadã, e a gente teve o exemplo da iniciativa do Pasto ao Prato. Se alguém não pôde assistir a aula, ela está gravada, né, já está disponível para vocês. E antes da gente, então, entrar no tema de hoje, queria saber o que vocês acharam desses temas, se ficou alguma dúvida, se vocês querem fazer algum comentário sobre isso, então fiquem à vontade. Oi, boa noite. É a Joana que está falando. Oi, Joana. Diga. Oi. Eu estou tentando aqui desbloquear o meu vídeo. Não, na aula passada, na realidade, eu mandei um e-mail para o LG, não sei se ele viu, que eu estava numa outra reunião também, então, na realidade, eu tenho que rever, eu não tive tempo, e ficou meio difícil para mim na aula passada, mas, assim, em relação aos nossos encontros, eu estou gostando muito. Era isso. A gente agradece pelo seu retorno. Depois, se você tiver disponibilidade para assistir a gravação da aula, né? Agora eu estou te vendo. Então, a aula está gravada, né? E fica à vontade, se ficar alguma dúvida hoje também durante a nossa apresentação, fica à vontade, tá bom? A gente entende que está super difícil esse fim de ano mesmo, acho que está muito complicado para todo mundo, então a gente agradece mais uma vez o empenho de todo mundo em estar aqui, participando e contribuindo com o nosso curso. O que mais, pessoal? Mais algum relato? Alguma coisa a compartilhar? Alguma coisa, LG, que eu tenha esquecido? Muito bem. Bom, qualquer coisa, vocês fiquem à vontade para falar. A gente vai ter os momentos para discussão, mas vocês fiquem à vontade durante a apresentação aqui para falar também, tá bom? É sempre bom ter esse retorno de vocês para a gente discutir um pouco mais e ter várias opiniões aqui, tá bom? Então vamos lá. O tema inicial é sobre a alfabetização científica e as metodologias ativas, né? Então, retomando o que a gente falou um pouquinho na terça-feira, a gente estava falando bastante sobre essa relação ciência e sociedade, né? Então, a gente comentou que a sociedade hoje, a nossa sociedade é muito tecnológica, é muito baseada em ciência, né? A gente vive o dia inteiro no celular, a gente tem que entender esses problemas científicos para poder se posicionar, e isso envolve todas as pessoas da nossa sociedade, apesar de que nem sempre elas têm acesso a todo esse conhecimento científico, né? Mas fica sempre essa ideia de que tem muita ciência vindo para a sociedade precisa absorver o conhecimento científico, né? Mas será que é uma relação unidirecional, sempre vindo nessa direção? A gente viu que não, né? Na verdade, existe uma relação nas duas direções. Enquanto a ciência afeta a sociedade afeta também o processo científico, o processo de construção de conhecimento. A gente entende, então, que a ciência não é um processo isento, por mais que a ciência sempre tente ser um processo bastante objetivo, cuidadoso, de que os nossos valores pessoais não afetem, né,
o processo científico, quando a gente faz estudos científicos, a nossa sociedade sim afeta todo esse processo, né? A ciência está inserida nesse contexto da sociedade, os cientistas são membros da sociedade, eles são afetados por tudo que acontece, pelo contexto que eles vivem, né? Então, não é um processo unidirecional, é um processo que vai nas duas direções. E é sempre bom a gente ter isso em mente quando a gente fala de ensino de ciências, né? Então, queria saber como a escola se insere nesse... Ixi, ficou duplicado aqui, olha só. Então, com um erro aqui, vocês me desculpem. Como a escola se insere nesse contexto? Assim, isso traz algum pensamento para vocês sobre esse assunto? Eu sei que aqui tem pessoas tanto de escolas como de outras áreas de nutrição e de outras atuações, mas pensando em educação e nessa questão da educação alimentar e nutricional que a gente traz aqui no nosso curso, como vocês entendem essa relação ciência-sociedade? É algo fácil de trabalhar? É algo desafiador? Queria que vocês comentassem um pouquinho aqui para a gente começar a nossa discussão. Posso comentar rapidinho? Eu tô com a voz meio ruim, gente, mas vou tentar. Espero que vocês me entendam. Eu entendo, assim, eu acho bem desafiador e acho que a gente que trabalha como educação, acho que cabe a gente fazer um certo tipo de ponte, né, entre a ciência e a sociedade. Eu acho que, assim, né, não que a gente só leve, né, o conhecimento, mas eu acho que a gente fica como a setinha mesmo, né, associando o que a sociedade traz com a ciência e levando da ciência para a sociedade. Eu acho que a gente fica nesse meinho aí das duas coisas, né? Mas eu acho extremamente difícil algumas coisas, né? E ao mesmo tempo eu acho que a gente consegue com as experiências do cotidiano, né? Linkar uma coisa com a outra. Legal, Renata. Acho que sempre é um desafio mesmo. Obrigada por compartilhar seu ponto. Super concordo com essas questões do cotidiano. A gente vai falar um pouquinho disso. Mais alguém quer comentar, pessoal? Fernanda abriu a câmera, você quer falar? Não? Ok, mais alguém? Certinho, então vamos continuando. Então, ok, já temos aqui que é um desafio. Vamos pensar então junto um pouquinho como a gente trabalha esse desafio, né? O que a gente faz então é trabalhar com o ensino de ciências, né? Educação científica e isso é uma disciplina nas escolas, né? Então, isso é trabalhado nas escolas. E qual que é o básico aqui que se tenta levar, né, com o ensino de ciências? A gente trabalha, então, tanto com a compreensão de conceitos, por um lado, então os conceitos são os produtos da ciência, né, o que a ciência descobre, o que o processo científico chega como conclusão, né, e isso está muito associado ao currículo, e lembrando, fazendo essa relação com o que foi discutido do currículo na terça-feira, né, tem sempre essa relação que é algo importante, mas ao mesmo tempo acaba sendo bastante limitador em alguns aspectos. E além desses conceitos, né, aquilo que está lá nos livros textos, nas fontes que a gente consulta, a gente também tem a compreensão dos processos científicos, né, como a ciência funciona. Então, não é aquela história de apenas entender como todos os passos da biologia, todos os conhecimentos sobre zoologia, botânica, fisiologia humana. Existem também os conhecimentos sobre o processo científico, né? Como aquele conhecimento foi produzido, né? Será que os alunos entendem todo esse processo ou é mais complicado trabalhar com esse tipo de ensino, né? Então, sempre associando conceitos e processos, né? A gente está, então, trabalhando com essas duas vertentes no ensino de ciências. É importante, então, a gente
ampliar, né, e discutir o que é a nossa visão sobre ciência, né, como a gente entende a ciência e como a gente vai fazer o ensino de ciências nas escolas e nas outras instituições que se trabalha com educação. Então, de uma forma geral, ciência é uma maneira de construir o entendimento sobre o mundo, né? Como a gente vai compreender o que está no nosso entorno, as questões do nosso cotidiano, até as questões que estão um pouco mais distantes, né? Mas é uma forma da gente tentar compreender o mundo à nossa volta, os fenômenos naturais que acontecem, como esses fenômenos impactam a nossa vida. E apesar de ficar muitas vezes conceitual o ensino de ciências, é importante entender que o mundo está em constante modificação, né? Não é uma coisa estanque, assim como o conhecimento científico não é estanque, né? Então, o conhecimento científico, embora a gente tenha trabalhado muito em cima de conceitos, eles não são conceitos absolutos, né? Eles podem mudar à medida de que a ciência se desenvolve, os estudos se desenvolvem, a pesquisa é feita, né? Então, não é algo que vai ser sempre daquela forma, apesar de que muitas vezes o ensino é feito dessa forma, né? Outra questão é entender como a ciência se insere num contexto maior, né? Então, a gente falou de relação ciência e sociedade, é exatamente isso. A ciência pode ser vista como cultura, uma cultura científica e que é afetada por toda a sociedade. Então, questões sociológicas, questões antropológicas, questões históricas, né? A ciência é feita de acordo com o momento histórico em que a gente vive, com o lugar onde a gente está. Então, tem toda a influência de tudo isso que acontece, embora, como eu falei, né, a ciência seja objetiva e tente ser sempre feita de uma forma bastante dura, né? Existe todo um contexto que está influenciando como a ciência é feita. Então, é algo bem complexo quando a gente pensa como a gente vai ensinar a ciência dentro de uma escola, dentro de um espaço de ensino. E, além disso, além de uma disciplina, ela pode ser vista como uma área de conhecimento da humanidade. Então, é a mesma questão, né? A gente entender que é uma forma de nós entendermos o mundo à nossa volta e que é uma área de conhecimento também, que vai mudar ao longo do tempo, que vai se desenvolver. Então, são pontos interessantes que essa autora aqui, a Lúcia Saceron, traz para a gente discutir um pouco como a gente entende a ciência e como depois a gente vai trabalhar com o ensino de ciências. E aí a gente entra no conceito de alfabetização científica. A alfabetização científica também, em alguns dependendo dos autores, né, também se debate bastante qual é o melhor termo para se usar. Existe também o letramento científico. Aqui a gente está usando a alfabetização científica seguindo uma literatura, né? E a ideia da alfabetização científica, então, é unir tudo aquilo de ensino de ciências que a gente estava comentando nos slides anteriores. Então, a gente vai compreender os processos e a natureza da ciência. Então, entender processos e conceitos envolvidos dentro da ciência e, ao mesmo tempo, essa ciência no seu contexto, né? Então, interações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, a alfabetização científica vai tentar unir tudo isso e, além disso, ela permite a aplicação desses aprendizados, né? Então, a ideia é que você consiga aplicar o aprendizado de ciências que teve em outros contextos e, com isso, você consiga exercer tomada de decisões, posicionamentos. Então, você vai se apropriar desses conhecimentos para aplicar em diferentes contextos, né? Então, aqui a gente fala, inclusive, das esferas extraescolares, né? Então, aquele conceito aprendido, aqueles processos aprendidos são apropriados e depois eles podem ser utilizados em outros contextos, né? Então, é exatamente aquilo de você entender algo, por exemplo, na escola, né? E depois conseguir exercer o seu posicionamento de forma crítica para outros temas, né? E temas que são importantes, temas que envolvem ciência. Hoje a gente fala bastante em fake news, né? A gente vive essa epidemia de notícias falsas. Muitas delas envolvem ciência, envolvem questões de saúde. Então, o conhecimento sobre ciência é muito importante para a gente conseguir ter esse posicionamento crítico, de buscar fontes confiáveis, de se perguntar se aquilo faz algum sentido mesmo, de acordo com os conceitos que a gente aprendeu.
Então, buscar evidências diferentes, e é isso que a gente, então, tenta trabalhar com a alfabetização científica, né, para que esse indivíduo consiga se apropriar desses conhecimentos e aplicar na sua vida. E como a gente falou, isso é cada vez mais importante nessa sociedade que está cada vez se desenvolvendo de forma tão rápida, né, e sempre com muita tecnologia, e a gente precisa, então, incorporar esses conhecimentos básicos para a gente conseguir entender o que acontece e se posicionar sobre o que acontece. E, por fim, isso é um processo, né? Não é uma coisa que acontece, o indivíduo é alfabetizado cientificamente e acabou, né? Isso é um processo ao longo de toda a vida, ele não acaba, ele sofre modificações. Então, é importante entender como um processo e também entender que ele não vai ser rápido, né? A gente tem que trabalhar isso aos poucos, muitas vezes, né? E o efeito desse aprendizado, muitas vezes, vai acontecer lá para frente. Isso é uma questão que a gente também vai discutir aqui, né? Como medir esse aprendizado. E a Saceron também propõe esses eixos estruturantes da alfabetização científica. São 3, e a ideia, então, é a compreensão, o primeiro, né? O primeiro eixo seria a compreensão de termos, conhecimentos e conceitos. Então, aqui entra esse conhecimento mais tradicional de ciência, né? Entender os conceitos. O segundo é a compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática. Então, entender a ciência funcionando, né? E todas essas questões que envolvem o fazer científico. E, por fim, unindo tudo isso, a gente tem o terceiro eixo, que é o entendimento das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Tudo certo até aqui, gente? Sim. Ok. Diga, Maria Paula. Boa noite. Desculpa se a minha pergunta foi muito boba, eu não sou da educação, né? Eu sou da saúde, mas eu fico pensando, olhando um pouco para os nossos jovens que a gente atende nos grupos de educação alimentar e nutricional do CREM, que mais do que a compreensão dos termos e dos conhecimentos, me parece que tem uma necessidade do porquê, da pergunta, né? Então, por que eu acho que o enunciado da pergunta, dentro dos processos dialógicos que a gente tem, né, nos espaços do CREM, né, de novo, eu peço desculpa se eu estiver falando bobagem, eu não sou da educação, mas efetivamente, a gente faz bastante educação alimentar e nutricional no CREM. Parte sempre de uma demanda, e se não houver a demanda, a gente precisa fazer essa demanda surgir, né? Então, eu fico pensando que, em termos de investigação, precisa ter um enunciado, né, o porquê dessa alfabetização, né? Seja científica, enfim. Por que eu preciso, né? Então, só uma reflexão aqui, e também compartilhar um pouco essa experiência nossa. Obrigada. E acho muito justo essa necessidade do porquê, né? Eu acho que é importante não chegar com algo que... Olha, eu acho que é importante você entender sobre isso, a gente vai trabalhar sobre isso e pronto, né? Acho que essa contextualização, eu acho que hoje está cada vez... Acho que torna o processo mais desafiador, né, da gente que trabalha com educação, mas, ao mesmo tempo, torna ele muito mais significativo, né? Desse indivíduo, desse jovem, entender o porquê e como aquele conhecimento foi produzido. Eu acho que é bastante importante. Não sei se era por aí que você estava indo, mas, enfim, acho que adiciona cada vez mais camadas de complexidade em todo esse processo educativo, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Soou aí para vocês de alguma forma? Diga, Tati. Boa noite, pessoal. Eu queria, na verdade, juntar aí com o que você falou sobre a ciência como cultura, né? O tão complexo que é,
e o que envolve toda a ciência, né, que não é só ali você aprender e passar, porque envolve a política, envolve todo, eu acredito, né, que envolve também o que a pessoa absorveu durante a vida inteira, onde o que ela conviveu, como ela estudou, o que ela acredita. E aí eu percebo isso às vezes. Eu falei que eu estou numa instituição infantil, né, uma escola particular, e eu vou contar um caso aqui, assim, eu apliquei lá, né, a gente tem o Segunda Sem Carne, né, eu fiz o cardápio de acordo com as necessidades antroposóficas, e segunda é o Segunda Sem Carne. E tem muitas professoras, aí você imagina, é uma antroposofia, a filosofia, né, a pedagogia Waldorf, baseada na antroposofia, que é toda ligada com a natureza, e tem um monte de porquês, e astrologia, tudo muito lindo, misturado, assim, muito bacana. E tem professor que não aceita o não comer a carne na segunda, assim, que não quer nem saber se é para o planeta, se é para o animal, que não sei o que, ela quer comer a carne. Então, assim, ela não consegue nem tentar fazer com que um dia só ela consuma menos, então não abre, né, esse diálogo, assim. Aí eu falo, meu Deus, como é difícil, é uma professora que está incluída numa pedagogia super que envolve tudo isso, como é que vai ensinar para a criança, né? Isso que é infantil, ela fica com os bebês, enfim, mas é para a vida, né? Como que ela está num lugar que ela não consegue pensar o que a filosofia ali, que a pedagogia prescreve? Então, aí eu vejo o quanto que não só os jovens, como a Maria Paula, é Maria Paula, né? Não sei, é Ana Paula, Maria Paula, desculpa, comentou agora sobre os jovens, mas eu acho que também os adultos ainda têm também um pouco, né? Tem os resquícios ainda de toda uma influência de vida que a gente não sabe a cultura, como que foi criado e que está difícil de mudar também, né? Então era só esse meu ponto aí. Pois é, isso causa uma grande angústia na gente, né? E mostra como é difícil chegar na mudança de comportamento, né? Eu acho que a Renata também tinha falado sobre essa questão da carne outro dia, né? De que como é difícil fazer os alunos compreenderem que a ação deles também tem um impacto. É lógico que a gente não vai resolver tudo com as ações individuais, como a gente já comentou aqui, mas como é difícil conectar todos esses conhecimentos sobre o impacto da nossa alimentação, sobre as mudanças globais que estão acontecendo e o nosso papel nisso tudo, né? E chegar em alguma mudança de comportamento, alguma mudança de compreensão sobre o mundo, bem complicado. Exatamente, a mudança de comportamento é muito difícil. E é complicado pensar que nesses espaços educacionais a gente tem uma pressão, acho que ainda maior, né, de trabalhar com tudo isso, conectar todos esses conhecimentos e, ao mesmo tempo, a nossa ação é um exemplo, né? Então, não é simples, né? A gente vê que não é um cenário simples de se trabalhar. Por isso que acho que é importante a gente trazer tudo isso, né? Não adianta a gente também ficar com uma visão ingênua de que, a partir do momento que a gente compreender tudo isso, conectar, a gente passa para o aluno e toda a comunidade escolar e tudo vai mudar, né? E isso que você falou da história da pessoa é um pouquinho do que eu vou comentar agora em diante. Não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa, gente. Fiquem à vontade. E achei bem legal essa relação que a Tati fez, assim, de a gente não sabe muito bem como foi a criação das pessoas, né? Como elas construíram o que elas são hoje. Isso tem muito a ver com esse conceito de capital que a gente vai trazer aqui. E aí eu faço um adendo aqui, que isso é um conceito de sociologia, assim, e eu, honestamente, ainda estou me debruçando sobre isso, eu e o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, né, a gente está estudando essa questão do capital e a ciência cidadã tentando entender, porque é algo que a gente vê que tem bastante relação, né, e o capital é algo que o Bourdieu trouxe, ele é foi um sociólogo, né, e a ideia aqui, o que é o capital dentro dessa definição, né? Capital é um recurso legítimo que tem um valor e que ele é trocável na nossa sociedade e que
ter esses recursos gera uma vantagem social para a gente. Segundo o Bourdieu, então, a gente tem 4 tipos de capital: econômico, social, cultural e simbólico. Exatamente esses privilégios que tem algumas pessoas da sociedade, então conhecer pessoas, ter recursos, ter dinheiro, ter uma posição social, isso é algo que te gera um valor e te gera uma vantagem social. E existe uma desigualdade na distribuição desse capital na nossa sociedade. Então, em linhas gerais, por alguém que não é especialista na área, é isso. Se alguém tiver mais domínio sobre isso, quiser contribuir, também pode ficar à vontade. Mas por que eu estou trazendo isso aqui, né? Porque atualmente existe um movimento, né, de trazer uma quinta dimensão desse capital, que seria o capital científico, e é isso que eu quero trazer aqui para a gente discutir hoje, né? Então, entender que essa relação, essa aproximação com a ciência também pode trazer vantagem para um indivíduo na sociedade. Isso aqui foi proposto pela Archer, a Louise Archer e o seu grupo. E ela, então, fala que existem 8 dimensões desse capital científico. E aqui acho que fica um pouco mais claro para a gente entender. O que, então, determina esse capital científico? O seu nível de alfabetização científica, então, o seu nível de compreensão sobre os processos e conceitos de ciência, as suas disposições e preferências científicas, então, alguém que se interessa por ciência, que tem essa intenção de ir atrás de atividades e conhecimentos científicos. Esse conhecimento simbólico sobre a transferabilidade da ciência, né? Então, você entender o poder, né, e a vantagem de ter um conhecimento científico, e isso associado ao mercado de trabalho. O quarto é o consumo de mídia relacionada à ciência. Isso é algo que a gente vê nas pesquisas, né, sobre percepção pública de ciência, que existe uma grande variação, né, de pessoas que consomem esses produtos, pessoas que não se interessam, né? E hoje, pensando nas mídias disponíveis, né, as pesquisas mostram que a internet é uma forma ampla, né, de se acessar o conhecimento científico, mas a gente também tem jornais, revistas, né, mas que acessar isso, se a gente pensar, né, se é fácil esse acesso, se é democratizado esse acesso, a gente sabe que não é. O quinto, então, é a aprendizagem de ciências fora da escola. Se você tem acesso a espaços, por exemplo, de educação informal sobre ciência, né? Visitar um museu, ir para um parque e ter acesso a atividades científicas. A gente sabe também que esse acesso não é igual para todo mundo, né? Então, por exemplo, se a gente pensar numa visita a um museu, a uma exposição, não é algo fácil, né? Não é algo que é acessível para todo mundo. A gente sabe que hoje em dia um ingresso para algumas dessas atividades é super caro, né? Então, pensar que uma família vai ter que alocar parte do seu recurso familiar para poder acessar esse tipo de atividade, né? A gente vê que não é todo mundo que pode, não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de capital. O sexto é conhecer alguém que trabalha com ciência, né? Então, você conhece um cientista, a gente vê que muitas atividades são exatamente sobre como você enxerga um cientista, né? Então, em alguns lugares até se faz com desenhos, né? Quando as crianças são crianças pequenas. Você sabe o que é um cientista? Qual é a sua visão sobre um cientista, né? E aqui no 6 a gente vê, você conhece um cientista? É algo próximo da sua vida? E a gente vê que nem sempre, né? Então, a gente pode não ter muitos cientistas, eles podem não estar próximos, né? O 7 é sobre a qualificação científica dos pais, então a gente sabe que tem se o pai tem uma qualificação científica, né? O filho vai também por esse caminho, né? Vai ter acesso a mais atividades, mais recursos sobre ciência. E o 8 é conversar sobre ciência com os outros no seu cotidiano. Então, você
conversa sobre ciência, com quem você conversa, né? Isso aqui é usado, então, para você mensurar o capital científico das pessoas, dos alunos em escolas. E é interessante ver que tem diferença, tem uma desigualdade muito grande na distribuição desse capital científico entre as pessoas. Então, se a gente olhar os dados que tem, não são dados do Brasil, eu não conheço dados no Brasil sobre isso, né? Esses dados são do exterior, mas existe um recorte de raça, um recorte de gênero. Então, pessoas racializadas têm menor acesso ao capital científico. Mulheres, meninas, têm menor acesso ao capital científico. Isso vai ser traduzido em tudo que a gente vê, né? A gente tem menos cientistas, a gente tem menos mulheres em posição de poder, as cientistas negras também são menos presentes nas instituições. Então, isso é uma forma da gente analisar como o acesso à ciência afeta o nosso desempenho na sociedade, né? O acesso que a gente tem a recursos e como a gente consegue também se desenvolver dentro da sociedade. E acho que era isso do capital. Algum comentário, pessoal, sobre isso? Não sei se ficou claro, se gerou alguma questão. Então, vamos continuar. E ainda sobre só uma última questão do capital científico, o que a gente sabe é que quanto mais capital científico você tem, né, ou seja, quanto mais desses itens você adiciona, né, na sua vida, mais tendência você tem a seguir, por exemplo, uma carreira científica, né? Então, a gente vê que quem pode ser cientista na nossa sociedade não é todo mundo, né? Afinal, não é todo mundo que tem acesso ao capital científico, né? Então, a gente tem uma questão de justiça aqui, de deixar esses recursos disponíveis, né, para que todos tenham acesso. E aí, pensando em seguir uma carreira em ciência, mas também para toda aquela questão de se posicionar, de entender todas essas questões científicas que afetam a nossa vida hoje, né? Bom, e aí a gente vai chegar, então, nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Voltando agora para as metodologias, para a nossa prática. E aí eu roubei aqui, eu sempre roubo uma figura de algum colega meu da aula anterior, dessa vez eu peguei a do LG, aquele quadrinho que ele mostrou, essa situação não muito confortável aqui, né, de ensino-aprendizagem. E o que a gente falou, então, naquela aula foi essa relação, né, de seguir um professor, o professor orientar e o aluno obedecer, algo que é bastante questionado atualmente, né? E como propostas, né, a esse cenário não tão legal que a gente tem aqui, a gente tem as metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Como o próprio nome diz, elas envolvem um aprendizado ativo, né? Então, o que isso quer dizer? Nesses processos de ensino-aprendizagem seguindo uma metodologia ativa, o aluno é um protagonista. Ele não é só um receptor, ele é um protagonista daquilo que está acontecendo. E as vantagens são várias, aqui a gente tem algumas listadas, né? Então, que competências são adquiridas? Iniciativa, criatividade, criticidade reflexiva, né? O pensamento crítico, capacidade de autoavaliação e cooperação para o trabalho em equipe. Então, essas são algumas das habilidades que são trabalhadas nessas metodologias. E, nesse caso, o professor ele não é quem determina o que acontece, mas ele atua como um orientador e ele vai facilitar esse processo, né? Ele media o que está acontecendo ali. E tem vários tipos de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Eu não sei se vocês trabalham com algumas delas. Aqui a gente vai trabalhar com ciência cidadã, né? Como vocês já viram. E aí a gente vai também trazer um pouquinho sobre ensino de ciências por investigação. Antes de entrar aqui na parte de ciência cidadã, algum comentário sobre as metodologias ativas? Não sei se alguém tem alguma experiência para compartilhar. Ou alguma dúvida?
Qualquer coisa, vocês gritem. Bom, dentre as diversas metodologias ativas, a ciência cidadã é uma delas, né? E aqui eu estou trazendo um pouquinho de um passo a passo de como se começar uma iniciativa de ciência cidadã. Então, na aula anterior, a gente já entendeu o que é ciência cidadã, mas como fazer ciência cidadã. E aí, pensando tanto em contextos de escola, de espaços de formação, como outros tipos de iniciativas, né? Mas vamos sempre voltar para essa questão da educação. Então, essa daqui é uma das referências, existem várias referências falando sobre passo a passo, sobre princípios de ciência cidadã, essa daqui é uma delas. Então, como que a gente começa? A gente escolhe uma questão científica, e aqui a gente, então, vai escolher o objetivo do nosso estudo, da nossa pesquisa, né? Então, como a gente falou, ciência cidadã trabalha com uma pesquisa genuína, uma investigação científica genuína, né? Então, aqui a gente vai primeiro definir o que a gente quer trabalhar. Definido isso, a gente forma uma equipe, e essa equipe é multidisciplinar, isso é muito importante, né? A gente vai ter especialistas em educação, a gente pode ter especialistas dentro daquela área que você quer estudar, então astronomia, biologia, física, matemática, dependendo do tema, a gente vai ter que ter um especialista dentro daquela área, né, para trazer esse conhecimento mais específico. A gente precisa de gerenciamento de projetos, então alguém que entenda dessa parte mais de logística. A gente pode precisar de alguém da área de computação, se a gente vai ter sites, aplicativos. Então, dependendo do projeto, vão ter várias disciplinas e várias áreas de conhecimento agregadas, né? Mas é importante sempre não focar em uma área só, né? Às vezes a gente, com o nosso grupinho ali, por exemplo, biólogos que estudam abelhas vão fazer um projeto. Eu falo isso porque a gente começou assim, né? E quando a gente começou a incorporar membros de outras áreas na nossa equipe, foi muito, muito positivo, né? A gente viu que a gente estava pecando em alguns aspectos, a gente precisa desse olhar, dessas diferentes visões para o nosso projeto funcionar. Afinal, ciência cidadã é uma abordagem inter e transdisciplinar, né? Então a gente não pode trabalhar com uma disciplina só, com um conhecimento só, sem conexão com os demais. Muito bem, temos uma equipe, temos um objetivo. Agora a gente vai, então, definir o que a gente vai fazer. Isso a gente chama de protocolo de pesquisa. Então, esse protocolo pode ser um formulário, uma planilha. São aqueles passo a passos que a gente vai seguir na nossa pesquisa e que a gente precisa que os nossos cientistas cidadãos sigam, né? Então, para isso, a gente vai criar esse protocolo e a gente vai testar até ele ficar redondinho, né? Para passar para as pessoas. Então, a gente não faz e já começa o projeto, né? A gente testa até ele ficar joia. Aqui, então, no passo 4, a gente recruta os participantes. No caso das escolas, muitas vezes, se você vai aplicar um projeto de ciência cidadã em sala de aula, ou mesmo num espaço de educação que você já tem aqueles alunos, aqueles estudantes envolvidos no projeto, eles vão ser os cientistas cidadãos, não existe muito um recrutamento, né? É lógico que eles podem não querer participar. Mas mesmo em contexto de escola, o que pode acontecer é você trabalhar no contraturno, né? Aqueles alunos são convidados a participar. E em projetos de ciência cidadã que não são em escola, geralmente o que a gente faz é divulgar amplamente o projeto, né? Focando em públicos específicos que a gente quer atingir, para chamar essas pessoas para os nossos projetos. Afinal, a gente precisa de bastante gente envolvida. A gente vai, então, treinar os participantes dentro do nosso protocolo, falar do nosso objetivo de pesquisa, isso precisa ficar muito claro, né? As pessoas precisam entender por que elas estão fazendo aqui. Acho que isso entra bastante no que a Maria Paula estava falando, né? Dos porquês, não é só dizer o objetivo é esse, o método é esse e vocês vão fazer, né? Por quê? Por que isso é importante? Por que desse jeito? Por que é feito desse jeito? Por que se escolheu esse método? E aqui a gente vai, então, treinar os participantes. A gente sabe que quanto mais a gente treina e de formas diferentes, né, trabalhando diferentes habilidades dos nossos participantes, a gente vai ter resultados mais robustos. Então, é um passo bastante importante essa questão do treinamento. A gente, então, treina os participantes, começa o projeto começa a andar, começam a coletar os dados.
a gente então vai organizar esses dados, a gente vai verificar se eles têm qualidade, a gente vai editar o que precisar. Então, isso aqui é uma questão de qualidade de dados, é bastante importante, assim, pensando na parte de pesquisa, de ciência, a gente precisa, então, entender se esses dados têm qualidade, se o protocolo foi seguido de forma correta, né, para saber se aquele dado, então, pode ser utilizado em uma pesquisa científica. E apesar do preconceito de que pessoas ditas leigas, né, ou não especialistas, ou não profissionais em ciência, né, de fazerem um projeto científico, muita gente fala que aqueles dados não vão servir, né? Todos os estudos que a gente tem até agora mostram que os dados têm muita qualidade, né? Os dados produzidos por ciência cidadã em escolas, em contexto de não escola, em outras áreas de atuação. Então, dado que você treine bem, tem um protocolo bem pensado, os seus dados vão ser de boa qualidade, né? E questões de variação, depois elas podem também ser tratadas estatisticamente, mas enfim. Bom, com isso a gente vai ter então um conjunto grande de dados, né? A gente espera que envolvendo, engajando várias pessoas, a gente vai ter um conjunto de dados grande, a gente vai analisar e tentar responder a pergunta que a gente colocou lá no começo. A gente vai comunicar os resultados, esse é um princípio importante da ciência cidadã, né? Ela é feita em parceria, cientistas, profissionais e membros da sociedade, e muitas vezes o cientista depois pega os dados, analisa e guarda para si, né? E não é bem assim, existe todo um processo de comunicação, afinal aquelas pessoas participaram, se engajaram naquele projeto, elas merecem também participar de toda a comunicação e avaliação desses dados, né? E uma questão importante aqui é medir os impactos desse projeto, que eles podem ser de vários tipos, impactos no meio ambiente, se foi alguma ação de conservação, impactos de educação, então avaliar se aqueles indivíduos aprenderam ao longo do processo, avaliar como foi a interação social durante esse projeto. Então é muito importante não só fazer todas as etapas, mas pensar em como a gente vai avaliar esse projeto. Existem tipos de ciência cidadã também, então, pensando em que tipo de projeto a gente vai criar, existem 3 tipos, segundo essa definição aqui, que são os contributivos, os colaborativos e os cocriados. E qual é a diferença entre eles? A ideia aqui é que a gente tem várias etapas do processo científico, muito parecido com o que a gente viu no slide anterior, né, do passo a passo, então, desde definir a questão até analisar os resultados, discutir os resultados. E dependendo do tipo de projeto, o indivíduo, o participante, se engaja mais ou menos, né? Então, nos contributivos, aqui a gente tem a participação principalmente na coleta de dados. Quando a bolinha está branca, né? Então, aqui o público pode se envolver, mas nem sempre, né? Não é obrigatório. Então, ele também pode participar da análise e da disseminação dos resultados. Nos colaborativos, ele se envolve um pouco mais em outras etapas aqui, na análise e na interpretação dos dados. E, por fim, nos projetos co-criados, o participante se envolve em todas as etapas, desde definir a questão, e não só definir o que vai ser estudado e por que vai ser estudado, né? Até o final, até a última etapa. Então, é um processo que envolve uma grande participação. São projetos que demandam bastante tempo, bastante dedicação, né? Não existe um melhor que o outro, ele vai depender do que você quer fazer, né? Se tem casos que o contributivo é a melhor solução para aquela questão, né? Nem sempre a ampla participação em todas as etapas é o melhor naquele contexto, vai variar de acordo com o local, as pessoas que estão envolvidas ali. Alguém levantou a mão? Ah, esse quadro é bem legal. Esse quadro, ele é baseado num trabalho científico, né? E ele foi feito nessa versão um pouco mais bonitinha pela Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Espera aí que eu me perdi nas janelas. Voltei. Alguma questão, gente? Qualquer coisa, interrompam.
E aí, só para a gente ter um pouquinho mais de contextualização, né, o que é um projeto contributivo? Aqui é um exemplo de um projeto que foi feito pelo nosso grupo, né? Sempre que dá, eu trago um pouco a sardinha para as abelhas, gente. E é um projeto que a gente fez, então, com pessoas que criam abelhas. Todas essas caixinhas aqui dessas pessoas têm abelhas, são abelhas sem ferrão. E nesse projeto que as pessoas faziam, infelizmente aqui não estou conseguindo passar o vídeo para vocês, mas é uma abelha jataí, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa abelha aqui, uma abelha sem ferrão. E a ideia aqui é que eles filmavam essas abelhas para a gente contar a atividade, contar abelhas saindo, abelhas entrando. Eles faziam isso na casa deles, no sítio, com as abelhas que eles criavam. E a gente fez isso, então, pelo Brasil todo, com parceiros, né? Só que o que eles faziam era coletar esse dado, filmar com o celular, contar as abelhas, então eles analisavam o dado, mas a partir daí a gente trabalhava com esse dado. É lógico que a gente vai depois passar todos os resultados para eles, né? Mas eles não se envolvem com as etapas na sequência, eles participam mais da coleta dos dados. E aqui tem um exemplo no outro oposto, né? Um projeto co-criado. E esse projeto aqui foi feito também com abelhas, lá no Reino Unido. E essas crianças numa escola, são crianças de 6, 7 anos, trabalhavam com as abelhas e como elas achavam os lugares com alimento, né? Eles estavam testando efeito de cor, aqui essas diferentes cores, e a posição dessas cores nesse quadrado aqui. Então, a ideia era testar diferentes disposições, e eles viram que tanto a cor quanto a disposição dessas cores afetava a abelha buscar o alimento naquele local ou não. E isso foi feito desde o comecinho, então eles tinham a participação de um cientista ali que orientou como eles deveriam fazer, como eles deveriam manipular as abelhas. Eles inventaram a questão de pesquisa, inventaram a forma de coletar os dados, coletaram os dados, dá para ver aqui que eles mesmos fizeram as tabelinhas e contaram o que aconteceu. Opa. Então, eles participaram de todas as etapas, inclusive eles escreveram um artigo científico contando os resultados deles, com a linguagem deles, foram esses alunos que escreveram. Então, é bem legal de ler, porque está com a linguagem das crianças, né? Eles colocam essa descoberta que eles tiveram, então as abelhas usam essa combinação de fatores para se locomover no ambiente e encontrar o alimento. E eles também falam que a descoberta deles foi que fazer ciência é legal e divertido, pois você faz coisas que nunca ninguém fez antes. Então, para mostrar que é possível fazer um projeto co-criado em que o participante participa de todas as etapas, e inclusive as crianças podem fazer isso. E como eu falei, é importante a gente avaliar todo esse processo, né? Aqui a gente tem uma proposta de avaliação que é baseada em 6 dimensões. Uma delas é o interesse, se a pessoa se interessa pelo tema. A autoeficácia, como ela se sente capaz de executar aquela atividade. Motivação, por que ela está fazendo aquela atividade. Os ganhos em conhecimento científico, o conhecimento sobre o tema, sobre os conceitos, né? Que a gente estava falando antes. Os ganhos em habilidades em investigação científica, então, que são os processos, aqui a gente tem conceitos e aqui a gente tem processos. E, por fim, mudanças em comportamento, que era o que a gente estava falando, que é o mais complicado da gente atingir, né? E tanto no comportamento como essa participação em atividades de ativismo, né? E um exemplo de como isso é feito, então tem um projeto de observação de natureza com ciência cidadã nas escolas, e eles observavam borboletas, abelhas, porco-espinho, e eles mediram então, dentro daquelas 6 dimensões, como aqueles alunos ganharam aprendizado ao longo do tempo, ao longo da participação deles nesse projeto de ciência cidadã. Então eles eram os coletores dos dados, né? Eles iam para a área de natureza da escola fazer as observações, e eles viram, então, mudanças de interesse. Tinha uma pergunta assim, se eu gosto de observar animais selvagens. Eles viram que esse interesse aumentava quando eles participavam desses projetos. Também aumentava essa sensação de autoeficácia. Então, a questão era se eu consigo identificar pegadas de porco-espinho melhor do que antes, e eles viram que sim, eles se sentiam mais capazes de fazer aquilo. Também viram mudanças em motivação. Eu gostaria de saber mais sobre as abelhas nativas.
Eles ganharam, então, essa motivação de saber mais sobre esse tema e também motivação sobre conhecer um cientista. Tinha uma etapa que eles conheciam um cientista e eles se sentiram motivados por isso. E mudanças em comportamento. Então, a questão era se eu gostaria de ajudar as borboletas no jardim. Então, antes eles não tinham esse comportamento, mas agora eles dizem que eles têm mais essa vontade de ajudar e conservar as borboletas. E um exemplo legal de ciência cidadã em escolas, trazendo esse tema aqui para o nosso curso, eu falei na aula passada do projeto com os rios, né, de análise de qualidade de água, e esse aqui é com chuva. Nesse projeto, que é feito pelo CEMADEM Educação, os estudantes, então, medem a chuva, eles têm um pluviômetro, né, um instrumento de medir chuva feito com garrafa PET. Nesse site aqui tem toda a descrição do protocolo, de como fazer e que questões de educação se trabalhar com esse protocolo. E esse projeto de ciência cidadã, ele é utilizado, então, para você entender os padrões de chuva, entender os desastres naturais, né? Então, ele está associado a essa questão de deslizamentos de terra em áreas que estão vulneráveis, e a ideia é que as escolas virem centros de monitoramento, para que, então, caso haja uma situação de perigo, eles estejam cientes, eles estejam monitorando aquela questão, né? Já que, pensando na distribuição das escolas nos territórios, né, a gente teria vários centros de monitoramento. Então, a ideia desse projeto é essa. E aqui os estudantes, então, coletam os dados, analisam os dados, participam de várias etapas. Então, a gente vê que tem vários potenciais, mas tem vários desafios, como a gente sempre traz aqui, né? Para trabalhar a ciência cidadã nesse contexto escolar, nesse contexto de educação, a gente vê que existe um desafio grande que é a disponibilidade de recursos. Então, tempo, espaço, ter esses materiais, né? Você precisa de um material didático, atrativo, e às vezes é difícil produzir esses materiais, você precisa de pessoal envolvido, às vezes não é um profissional que vai fazer, precisa de uma equipe, né? Então, não é fácil implementar, embora ele tenha muitas vantagens, né? Além disso, existe um interesse científico e um interesse de educação. Como a gente alinha esses interesses diferentes, né? Às vezes o cientista vai querer que o projeto vá por uma linha, mas que não combina tanto com os objetivos educacionais. E a ideia é conversar para essas coisas convergirem, né? Tanto a questão científica de pesquisa, como a proposta educacional que está por trás desse projeto. A gente volta aqui àquela questão presente do currículo, né? Então, você tem um limite, você tem que seguir um currículo muitas vezes, então o projeto de ciência cidadã precisa, de certa forma, estar alinhado com esse currículo. Se o projeto não tem flexibilidade, né, ele é daquele jeito, mas na minha escola não dá. Mas tem que ser desse jeito, senão a gente não faz a pesquisa científica. Não é bem assim, né? Existe toda uma questão de conversar e flexibilizar os protocolos, os projetos, para que diferentes contextos consigam aplicar aquele projeto. E alguns estudos dizem que, como a gente vai ter professores de várias áreas, né, profissionais de várias áreas trabalhando com esses projetos, muitas vezes existe uma dificuldade com o domínio do processo científico por si só, né? A gente sabe que não é fácil trabalhar com o ensino de ciências e muitas vezes existe essa barreira, assim, então alguns estudos apontam para isso. E aí a gente vê algumas áreas para a gente atuar e tentar melhorar essa questão. No entanto, tem as oportunidades e possibilidades, né? Então, fechando com o lado bonito da coisa, né? A gente vai trabalhar com alfabetização científica usando um método ativo, que a gente viu que tem várias vantagens. A gente pode trabalhar competências da Base Nacional Comum Curricular, que a gente já discutiu aqui também, foi trazido na aula passada. E a gente vai inserir professores e equipe escolar e outros tipos de profissionais, dependendo do contexto, né, na construção dos projetos. Então, fazer projetos co-criados, que são aqueles que a comunidade é envolvida em todas as etapas, eles costumam funcionar bem nas escolas, né, exatamente porque você consegue alinhar todos os interesses. Não precisa sempre ser um projeto co-criado, mas ter essa conversa, ter essa troca é muito importante para que esse projeto seja abraçado pela comunidade que vai fazer, né? Então, isso é muito importante ter essa abertura na hora de começar esse tipo de parceria.
falei bastante, acabei me estendendo um pouquinho no tempo, desculpem, mas era isso que eu queria trazer nessa parte, pessoal, e queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre essas questões. Bom, na sequência a gente vai continuar com o ensino de ciências por investigação, e quem vai conduzir essa parte é o LG. Com você, LG. Oba, obrigado, Sheina. Vou cancelar aqui depois dessa parte. Tantas explicações, tantas possibilidades para a gente avançar no ensino das temáticas científicas em sala de aula. Não, brincadeira, gente. Vou comentar então um pouquinho sobre o ensino de ciências por investigação. Só me confirma se vocês estão vendo minha tela, por gentileza. Estamos. Tá chegando? Maravilha. Bom, gente, então eu queria compartilhar aqui algumas leituras que a gente teve, né, principalmente para desenvolver os materiais do Detetives da Comida. Né, lembrando que tudo isso está, né, nos materiais da aula, mas também está naquela cartilha de apoio para quem ensina. E aí, bom, vou me arriscar até a ser um pouco redundante aqui com o que a gente já comentou, né, de onde que a gente parte, né, do procedimento científico. A gente tem que ter uma boa pergunta, né, e até já reverberando o exemplo da chuva, né, todo instante, né, a gente se pergunta, vai chover amanhã? Né, a questão é, isso é uma pergunta científica? Não é, por quê, né? A gente começa a pensar, tá, talvez uma pergunta científica tenha que trazer alguns elementos a mais, né? Vai chover amanhã de manhã, de tarde, vai ser uma garoa, vai ser uma chuva torrencial, né? Vai chover no meu país, vai chover na minha escola, né? Vai chover mais do que a média, quem que vai, né? Isso vai impactar quem? E é sobre essa reflexão, né, da gente ter uma pergunta que vou começar a conversa aqui com vocês. Bom, gente, tem muitas abordagens, né, para entender essa produção de ciência a partir da escola, né, e esses procedimentos científicos. Uma delas é o ensino de ecologia no pátio da escola. É uma abordagem que eu gosto bastante porque eles trazem muitos elementos para a gente pensar exatamente sobre isso, né? Então, o que é uma boa pergunta? Eles colocam 4 elementos. Primeiro, ter uma resposta. Claro que não é ter uma resposta óbvia, né? Na verdade, ter uma resposta que seja fechada em relação à pergunta. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pergunta, por exemplo, por que vai chover amanhã, ou como vai chover amanhã, né? A gente está demandando explicações sobre causas, né? Sobre mecanismos, e as perguntas científicas tendem, né, a buscar respostas do tipo sim ou não. Né? Então, já é um bom caminho, né, a gente ter uma pergunta que possa ser respondida nesse sentido, né, de ter uma resposta binária. Ela também é comparativa, né, então ela tem que incluir aquilo que a gente está comparando, né, qual que é a unidade de mensuração, né, então vai chover X milímetros, né, numa dada região, né, em relação à média, isso é mais ou é menos. Então, são alguns elementos para a gente ir construindo, junto com os estudantes, uma boa pergunta. Também tem que ser uma pergunta, né, que eles chamam de interessante, né, ou seja, é aquilo que deve demandar uma investigação. Às vezes a gente pensa uma coisa que vai dialogar muito com os estudantes e acaba caindo num lugar um pouco de senso comum, né, isso realmente não desperta interesse. Né, então a gente tem que pensar um caminho para organizar essa pergunta de uma forma que isso realmente desperte o interesse. E mais que despertar o interesse, que o esforço, né, necessário para responder essa pergunta seja razoável. Né, que ninguém tem que fazer um pós-doutorado, né, na terceira série para responder aquela pergunta que a gente está claro. Né? Seria maravilhoso, mas a ideia é tornar isso factível exatamente para demonstrar aquele senso de eficácia dos estudantes. Né? Eles podem sim participar do procedimento científico. Eles não precisam ver lá os conceitos prontos. Né? E também tem que ser uma pergunta direta, né? Então, evitar jargões, né? E envolver materiais que normalmente a gente consegue usar, né? A gente não vai falar, por exemplo, dessa de medir a chuva, de ter uma estação meteorológica na escola, né? A gente vai falar, não, em 1 metro quadrado a gente vai medir ali quantos centímetros subiu, né? Então, são possibilidades para a gente ter
uma pergunta científica, né, e que a gente possa responder a partir dessas atividades na escola. E aí voltando para aquela primeira pergunta, né, então a gente já começa a pensar algumas especificidades, né? Então amanhã, durante a parte da manhã, né, vai chover ou vai ser uma tempestade no meu bairro enquanto eu estiver aqui, né? Ou seja, é algo que vai me impactar diretamente, eu vou conseguir me planejar para sair de casa, vai ter enchente ou não, né? Então, acho que ficou bem claro aqui, né? Um exemplo bastante simples, mas para ilustrar o quanto é importante que essa pergunta seja específica, né? No processo, para a gente ensinar, inclusive, o processo científico. A ideia é que cada componente da pergunta ela vai puxar para uma etapa do processo científico, né? O como que a gente vai fazer para mensurar isso, como a gente vai saber se a gente respondeu ou não, né, em profundidade essa pergunta. E aí, bom, quando a gente está falando dessa pergunta, né, é claro que a gente não vai de pronto esperar que os estudantes tenham uma curiosidade, né, e que eles vão ter uma pergunta científica lá pronta. Então tem esse outro estudo aqui de Bank Bell. Eu acho que é muito interessante porque eles trazem um tipo de espectro, né, para as perguntas científicas que a gente pode fazer na escola. Eles chamam isso aqui de diferentes níveis da indagação, em função, primeiro, da apresentação, né, da mediação do professor, né, seja ele apresentando a pergunta ou pedindo que os estudantes formulem ela, né, com relação aos procedimentos e às soluções. Então ele chamou aqui de uma indagação confirmatória, né, quando os estudantes, eles primeiro já sabem qual é a pergunta, já sabem qual é o procedimento e também já sabem qual é a solução, né? Isso é interessante, muitas vezes a gente não tem tempo, né, de passar por todas essas etapas, né, e é isso que muita gente chama de demonstração, né? Então a gente demonstra um princípio acontecendo ali na sala de aula, né, já vai ter uma outra perspectiva para eles, né, demonstrar, por exemplo, uma reação química, uma transformação física, né? Então são algumas possibilidades que sim, são científicas. Avançando um pouco mais nesse espectro, né, tem aqui o que eles chamam da indagação estruturada. Ou seja, os estudantes eles já têm uma pergunta a priori, né, que é uma pergunta científica, inclusive dialogando com aquelas especificidades. Então ela já carrega um procedimento, mas os estudantes não sabem qual que é a solução, né? Então onde que vai dar isso? E aí eles vão descobrir ali na hora e refletir sobre esses resultados e analisar isso. Tem uma terceira ainda, em que os estudantes eles são apresentados a pergunta, né, mas não ao procedimento e à solução, né? Essa é a indagação guiada. Qual que é a ideia? O professor ele vai apresentar somente essa pergunta e os estudantes vão ser responsáveis por delinear o procedimento, né, e aí por eles mesmos chegarem à solução. E aí o que é a indagação, né, que eles chamam de aberta, é a menos a priori possível, né? Na verdade, os estudantes eles formulam a pergunta deles, né? Eles formulam o procedimento para avaliar a resposta para essa pergunta e aí eles vão chegar também numa solução. Então aqui eu acho interessante esse espectro, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com diferentes idades ou até quando a gente não conhece a turma, né? E a gente quer fazer um processo com eles que possa contemplar cada estudante, né? Cada estudante tem um grau de envolvimento diferente com a disciplina, com a escola, né, e com os procedimentos científicos. Ok até aqui? Bom, vou seguir. Diga. LG, não, eu tô achando tão interessante isso, assim, parece até meio utópico, né? Se as escolas conseguissem fazer com que essas habilidades e competências desses alunos viessem através dessa investigação, né, científica, de qualquer assunto que fosse. E aí isso me fez lembrar do livro do Rubem Alves, se eu não me engano, Escola da Ponte, onde eles avaliam os alunos em cima das habilidades e competências das crianças, né? Eles ficam livres ali fazendo as atividades, eu não lembro muito bem, mas é em cima das competências de cada um, né? E o senso crítico e tudo isso que você está falando aí nesse aspecto, né? Das perguntas, da estrutura. Achei muito bacana. Mas parece meio longe, assim, né? A gente tem que ter fé um pouco, né? De que vai, quem sabe. Acho que é muito nítido o volume do trabalho, né, pra gente que está na sala de aula, de entender cada estudante realmente, às vezes numa turma com 40 alunos, em 4 turmas, em 2 escolas diferentes que a gente está, né, mas eu tento ver como uma forma assim, da gente não se desesperar,
né? E falar, mas eu não vou estar fazendo ciência se eu não fizer, se os estudantes não souberem formular uma pergunta. Sim, formular a pergunta é importante, mas às vezes eles precisam de algumas etapas antes ali, né? Pra, inclusive eles entenderem por que essa pergunta é tão importante, né? Eu acho que alguém mais levantou a mão aqui. Não? Maravilha. Eu vou seguir aqui para essa última etapa. Queria apresentar esse modelo aqui, né, do ensino de ciência por investigação, que é o ciclo de indagação, ou ciclo investigativo. Na verdade, tem muitos autores que vão entender, né, enfim, em função de revisões de literatura, quais que são essas abordagens que estão publicadas, que se praticam, né, e quais são as possibilidades e limitações de cada uma delas. Esse artigo aqui é muito interessante porque é uma revisão, né, então foi um grande compilado aí das várias publicações que já estão feitas, e esses autores eles chegaram nessas 5 grandes etapas, né, do ciclo investigativo. Queria dar uma mergulhadinha aqui em cada uma delas, porque esse foi o modelo aqui do ciclo investigativo que inspirou e estruturou a sequência didática do Detetives. Bom, a gente vai dar uma olhadinha, semana que vem a gente vai mergulhar mais propriamente no Detetives, mas só para a gente ter ideia dessa estrutura geral. Então a gente tem essa fase inicial, né, de orientação. Qual que é a ideia? A gente introduzir um tópico e motivar eles, né, mostrar para eles que aquele tópico dialoga com o dia a dia deles, né, dos estudantes, que isso é relevante para eles. A gente pode partir de uma experiência prática, de uma observação. Às vezes a gente vai em algum lugar diferente, né, às vezes a gente está na horta da escola, né, às vezes a gente tem inclusive uma outra demonstração, né, para inspirar essa curiosidade deles. Põe um vídeo no YouTube, às vezes eles têm vídeos que eles veem e que tangenciam, né, essas temáticas científicas, mas também das teorias, né? Então um texto, né, um livro, pode ser algo que, dialogando, né, com essas produções científicas anteriores, que despertem, né? A gente falar, não, então tem essa lacuna. É que eu estou muito no ambiente da pós, né? Claro que a gente não vai falar com os estudantes, não, existe uma lacuna científica. Mas fala, não, os cientistas estão chegando nesse lugar, eles querem descobrir isso, nós aqui na aula de ciências vamos tentar descobrir também. Né? Então a ideia é despertar essa motivação neles, essa é a etapa de orientação. Na sequência, tem essa grande etapa de conceitualização, que tem 2 partes grandes. Né? Então, qual que é a ideia? A gente vai fazer questionamentos, né? A gente vai desenvolver a nossa questão científica, vai entender quais são os objetivos, as intenções de investigar aquilo propriamente dito, né? E ter essa definição do problema mais amplo. Uma vez que a gente tem essa definição da nossa questão científica, a gente vai formular hipóteses. Né? Para formular hipóteses, uma hipótese, em última instância, é um palpite, né? Antes da gente saber o resultado da nossa investigação, né? Da nossa experimentação, e a gente tem que fundamentar a nossa hipótese. Né? De novo, a gente pode buscar na literatura, a gente pode buscar em trabalhos que a gente fez no bimestre passado, né? A gente pode, enfim, a gente tem que destacar que essa produção da hipótese não é algo estritamente individual, né? É toda uma coletividade científica que está fazendo parte, inclusive, da nossa investigação. Né? Isso tudo está muito relacionado à nossa hipótese e, de novo, né, a própria pergunta científica que a gente vai fazer. Bom, uma vez que a gente tem a pergunta, né, a motivação, né, e a nossa hipótese, a gente vai partir para a investigação. Também são 2 grandes etapas, né, essa primeira de exploração e experimentação, em que a gente vai fazer um planejamento e a gente vai realizar as nossas observações, né, os nossos experimentos. Então a gente vai planejar e implementar esses métodos, né, vai pensar quais são os equipamentos que a gente vai precisar para medir, né, esse nosso experimento, vai precisar pensar quais são esses experimentos e como e quando a gente vai fazer isso. Né? E aí é muito interessante ter esse deslumbramento, né? Pensar, nossa, antes eu não sabia disso, agora que eu testei, estou vendo aqui na prática como é que funciona, né? Estou mudando de ideia, né? Em função de ter essa experiência. É nesse mudar de ideia, né, que a gente vai, né, cientificamente interpretar os nossos dados. Isso tudo parte de análises, né? Então a gente vai entender quais são as nossas evidências, a gente vai pensar como a gente pode representar essas evidências e a gente vai dar sentido para esses dados. Né? Então, em função de tudo isso, né, de novo, a gente pode até retomar o diálogo com a literatura, né, o que a gente já sabe sobre aquilo, porque é isso que vai trazer uma análise robusta e direcionar para a nossa conclusão. Né, falar, não, a gente chegou nesse ponto, mas antes a turma que fez esse mesmo projeto no ano passado chegou em pontos diferentes.
né? Então a gente consegue ver que teve alguma mudança mais ampla, a gente usou o mesmo método e tal, os mesmos experimentos, mas em momentos diferentes. É um pouco essa ideia dessa etapa de interpretação e análise de dados. E aí, gente, só para ressaltar, né, os estudantes, eles são convidados a fazer parte de todo esse ciclo, né, seja numa formulação mais aberta, né, da indagação, seja numa mais estruturada. Enfim, chegando nas nossas conclusões, é um momento de celebração, né, é um momento de voltar para a teoria e colocar as nossas perspectivas, né, então a gente vai argumentar, aquilo que a gente sabia antes funcionava, porque a gente não tinha testado, ao invés de fazer isso na nossa escola, fazer na escola do amiguinho, né? Ou não. Agora a gente tem novos resultados que mostram que aquilo precisa ser mudado, mas não tanto, né? Então a ideia é trazer novas soluções, gerar novas teorias, e tudo isso num contexto de produção científica, né? Porque a gente está partindo desses grandes marcadores de formulação de hipóteses, da pergunta, uma experimentação, um diálogo com o que já se sabe. Enfim, a gente discute, né, as nossas conclusões. Como a Sheila comentou já na etapa da ciência cidadã, é que a gente também tem uma comunicação, né? A gente debate, a gente compartilha os nossos resultados, a gente faz uma feira para apresentar aquilo que a gente descobriu, né, dentro da sala, envolvendo a própria escola, envolvendo o bairro inteiro, né, e tudo isso sempre acompanhado de reflexões, né? Meu experimento deu esse resultado porque a gente não entrevistou tal pessoa, né? Porque se a gente tivesse entrevistado tal pessoa, ela ia trazer uma outra perspectiva, né? Então, entender, inclusive, essas limitações, né, dos nossos resultados é algo super importante, porque senão a ciência vai parecer, de novo, né, mais um superpoder, e não é exatamente sobre isso, é sobre a gente conseguir uma produção de conhecimento robusta e científica, né, não dogmática. Então a gente, nesse momento de reflexão, inclusive a gente pode pensar sobre novos experimentos, né, o que daria início a um novo ciclo investigativo. Ou não, né, a gente, em função de cada realidade, a gente vai pensar se vale a pena entrar num novo ciclo ou se a gente segue aqui para as etapas futuras, que eu vou comentar muito rapidinho. A ideia, né, dessas etapas futuras é beleza. Então a gente conseguiu desenvolver um conhecimento, né, na nossa realidade, o que a gente experimentou. A gente consegue aplicar esse conhecimento, né, a gente consegue resolver um problema prático em que a gente estava lidando, agora que a gente conhece todo esse processo, né, conhece as conclusões, inclusive os resultados dos experimentos, né, e isso muitas vezes leva aí por novas indagações, né, fechando aí o tal do ciclo investigativo. Era um pouco por aí que eu ia comentar com vocês, gente. Eu queria abrir um pouquinho antes de chegar na parte da educomunicação e queria ouvir vocês. Como é que isso soa? Faz sentido? Dá para fazer na escola? Não dá? Olha, o meu palpite é que dá. Mas eu sou suspeito aqui para falar, né? E aí, para a gente sedimentar, inclusive essa etapa final do procedimento científico, que envolve muita comunicação, a gente convidou o Pedro. O Pedro ele é formado em educomunicação, também lá pela Universidade de São Paulo. E ele vai passar uma visão geral, né, sobre educomunicação, nesse contexto de crise socioambiental, e como é que a gente pode agir com essas perspectivas. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vocês conseguem me ver? Tudo tranquilo? Tudo show? Perfeito. Tudo bem? Beleza. Então, eu vou entrar aqui rapidinho, antes de começar as apresentações, como tudo tem que dar errado na hora que a gente vai fazer alguma coisa no meio digital, isso a gente acaba aprendendo na profissão, acontece bem na hora que a gente vai fazer alguma coisa. Então, meu webcam e meu microfone do computador falharam bem na hora que eu entrei. Então, eu estou usando meu celular aqui como câmera, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela, aí vocês me confirmam se vocês não conseguem ver ela, tudo bem? Acho que eu também vou conseguir ver, né, já que eu estou com 2 aparelhos, mas enfim. Vocês estão conseguindo, né? Tá aqui sim, maravilha. Show, beleza. Vamos lá. Primeiro, eu agradecer, né, o convite do pessoal para poder falar sobre educomunicação. Me apresentar, né, o LG me apresentou, mas só reiterando, tudo bem? Prazer, meu nome é Pedro, eu sou formado em educomunicação.
Atualmente eu trabalho com alguns projetos em educomunicação, mas minha fonte de renda básica basicamente acaba sendo design, só que eu acabo utilizando bastante os conceitos de educomunicação no meu dia a dia, já que eu trabalho com pesquisa de usuário, aprendizagem de público-alvo e tudo mais, e isso acaba causando... Tem uma sinergia bastante proativa assim, entre os dois campos, né? Eu vou apresentar mais ou menos o conceito, já dando uma pequena introdução aqui, como é que funciona, né, o campo da educomunicação, esse campo que é bastante novo, né, ele não é algo que é muito consolidado, assim, no meio acadêmico e nem no próprio curso, a gente até discute, enquanto a gente estuda educomunicação, que a gente está construindo ainda esse conceito, mas que ele acaba abrangendo ele perpassa sobre muitos outros campos, né. Bom, vamos começar, né, senão eu vou começar só a enrolar. Basicamente o que é educomunicação, né? Ele é esse campo teórico-prático. Quando eu falo teórico-prático, é porque ele atua nesses dois campos ao mesmo tempo, né? Ele atua nessa dualidade, porque ele é feito na prática. A gente até tem um ditado dentro quando a gente estuda de educomunicação, né? Que a gente pode ter toda a teoria do mundo, só que a gente se forma educomunicador durante a prática da educomunicação. E como assim a gente se forma educomunicador durante a prática da educomunicação? Porque a teoria ela é baseada muito na prática, né? Tipo, quando a gente fala em educomunicação, a gente está falando dessa junção da palavra, né? Essa palavra que ela vem da junção dessas duas palavras, de educação com comunicação. E ela se propõe, esse campo, né? Ele se propõe a atuar em algumas esferas dentro da comunicação e da própria educação, né? Como eu apontei nos slides, eu coloquei só esses 5 pontos, mas existem outros, mas esses 5 abrangem basicamente o que eu gostaria de falar, né? Educação para a mídia, né? Quando a gente fala da educação para a mídia, como é que eu posso exemplificar? Não é necessariamente ter só apenas um olhar crítico para a mídia, mas entender a mídia como o próprio meio que é. Então, quando eu falo para um estudante, por exemplo, vamos aprender sobre o rádio ou vamos analisar alguma coisa sobre o rádio, além da mensagem que está sendo passada, ele também tem que entender todos os processos de se fazer um programa no rádio, coisa do tipo. Ao longo da apresentação, eu vou apresentar alguns projetos que foram feitos utilizando da educomunicação, mas que vão acabar exemplificando melhor os conceitos um pouco teóricos que eu vou falar sobre o campo, mas vocês vão perceber que ele é bem razoável de entender, ele é bem fácil de se entender, né? O uso das mídias para a educação, né, quando a gente fala, tipo, vamos passar um filme para um aluno, vamos fazer algum tipo de interação na sala de aula, ou não somente na sala de aula com um aluno, utilizando das mídias, isso também pode ser refletir e pode ser analisado como, dentro do campo da educomunicação, como uma ação educomunicativa. A produção dos próprios conteúdos educativos, né? E quando eu falo produção dos conteúdos educativos, não é só pela parte do educador, né? Não é só pela parte do professor. Também é pela parte do próprio aluno. Tanto que vocês vão ver no decorrer da apresentação que eu vou falar muito da participação do professor e do aluno dentro do próprio processo, né? É uma relação que é quase de igual para igual nesse sentido de participação. Na participação de todos os envolvidos dentro de um projeto educomunicativo, é super importante e super enriquecedora para o próprio projeto e para a própria prática da comunicação. Né? Beleza. E gestão democrática das mídias, né? A gente tem que, já que esse é um campo que se propõe muito a participação de todos os participantes, né, desse processo, desse campo, a gente guia essa participação também voltada para análise dentro das mídias, né? Tipo, a gente olha para as mídias, e quando eu falo mídia aqui, é pela amplitude da palavra mesmo, né? Tipo, pelos 1001 tipos de produções midiáticas, seja de diferentes fontes, né, de comunicação, como TV, rádio, internet e tudo mais, até mesmo para mídias mais físicas, como o jornal, ou algum panfleto, ou até mesmo pela própria conversação. A gente também tem, pelo menos dentro do campo, a gente vê como uma mídia comunicativa a própria fala, ou a própria expressão artística com corpo. A gente está falando de uma visão de mídia de uma forma bem ampla, né? De uma forma que qualquer coisa que se expresse, a gente encara como mídia. Né? E a prática epistemológica é experimental do conceito. Aí a gente volta no campo teórico, porque ele acaba tendo essa natureza, né?
o campo da educomunicação, quando a gente faz um projeto educomunicativo, a gente também tem que analisar ele, né? A gente tem que ver tipo, os resultados e analisar esses resultados e ver o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode tirar desse projeto, a gente pode tirar dessa ação, o que foi feito que a gente pode reaproveitar, o que foi feito que a gente vê como uma coisa negativa, mas na verdade não existe um resultado negativo dentro do campo da comunicação, e sim a própria aprendizagem, né? Essa quase autofagia da própria comunicação. Eu coloquei também uma observação embaixo, que muitas pessoas, e até dentro da própria academia, né, do próprio campo, pesquisadores do próprio campo, podem até encarar a educomunicação como uma própria metodologia pedagógica, né? Eu e muitos outros, a gente acaba discordando disso porque é uma visão muito limitante do próprio campo da educomunicação, né? Porque a gente não se propõe a criar métodos não somente, né, criar métodos de ensino, métodos de, de aprendizagem, mas sim analisar várias metodologias e tentar implementá-las de diferentes formas, vendo mídia, vendo a comunicação como esse meio, né? Beleza, essa é uma parte um pouco mais o que eu falei agora, como a gente acaba analisando, né, tipo, o próprio campo, mas o que significa, né, assim, tipo, na prática, o que acaba significando, né? Essa frase, quem educa comunica, quem comunica educa, é uma frase que eu acho que é perfeita para exemplificar tudo que a educomunicação ela se propõe a fazer, né? Quando eu falo essa frase, basicamente eu estou falando que, pô, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou me falando com essa pessoa, eu estou tentando passar uma ideia para ela, eu estou tentando falar com ela ou passar algum tipo de informação. E eu uso a minha fala ou qualquer outro tipo de mídia para passar essa informação. Então, teoricamente, eu estou tentando educar essa pessoa do meu ponto de vista, utilizando a minha voz como o próprio meio dessa informação. E o contrário também é válido, né? Se eu estou me comunicando por me comunicar ou qualquer coisa do tipo, teoricamente eu estou educando pela próprio meio. Né? Como eu falei antes, né, a educação e a comunicação, elas são os campos mãe e eles se interseccionam, né, criando a educomunicação. E a educomunicação ela se propõe a ser esse campo que analisa e estuda exatamente essa interface entre esses dois campos que já são muito bem consolidados e estudados há anos e anos. Né? Mas voltando para a prática, né? Para a nossa prática tipo, educomunicativa e tudo mais. Quando a gente se propõe a fazer um projeto que tenha educomunicação como foco ou como uma base ou coisa do tipo, a gente sempre tem que ver, ou pelo menos o que eu acabo estudando e o que a gente acaba defendendo dentro da educomunicação com os meus pares e tudo mais, é esse relacionamento horizontal entre educador e educando. E quando eu falo isso, não é para a gente se igualar num sentido de tirar qualquer tipo de autoridade ou de mediação que possa existir na nossa relação com o nosso aluno ou a pessoa que a gente está conversando. Não, é mais no sentido de a gente assumir o nosso papel de mediador, caso você seja um mediador dessa ação educomunicativa, e encarar mas encarar os participantes e os educandos como como parte integrante do nosso projeto. Porque, beleza, a gente pode estar fazendo esse projeto para eles, mas a gente tem que entender que eles são o projeto e eles estão participando da construção do próprio projeto de vida, ou um projeto educativo, ou qualquer coisa que seja. Porque essa é quase como o espírito dentro da educomunicação, né? O que faz com que a gente crie esses vínculos e esses ambientes educomunicativos, esses ecossistemas comunicativos, que é um conceito que eu vou explicar daqui a pouco, mas já dando um pequeno spoiler, é quando a gente tenta criar significado fora da escola, né? A gente tenta incluir várias esferas da vida social do nosso aluno, do nosso educando, vinculados ao nosso projeto educomunicativo. Então, são coisas que tem que reverberar para fora da vida do que a gente da parede da escola ou dos muros da escola. Tem que atingir, de certa forma, a vida da pessoa ou que tenha criado algum impacto dentro do jeito dela ver o mundo ou do jeito dela se relacionar com ela mesma. Assim. A gente até fala que é meio utópico quando a gente pensa nesse tipo de coisa, só que a educação tem esse sentimento de transformação, né?
Eu até coloquei essa frase que tenta, tipo, meio que exemplificar o que traz, né, tipo, o que traz esse sentimento educomunicativo, né, do Ismael Oliveira Soares, que é um dos professores e um dos teóricos mais proficientes da área da educomunicação, né, que é o conjunto de ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas, produtos destinados a criar e fortalecer esses ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais. Então, a gente tem que fomentar esse tipo de espaço, esse espaço que cria esse significado fora e dentro da própria escola, né? Pessoal, eu gosto muito de falar, tá? Só um parênteses aqui. Eu falo pelos cotovelos. Se vocês quiserem ligar o microfone, levantar a mão, por favor, sinta-se à vontade, tá? Eu sou uma pessoa que eu só paro de falar quando minha voz ela acaba. Então, qualquer coisa só me dá uma chamada, tá? Que a gente pode também, agora mais exemplificando, né? Tipo, colocando mais na prática o que pode acontecer. E caso vocês tenham algum interesse, né, pelas ações comunicativas que acontecem, provavelmente vocês vão se esbarrar, ou até se esbarraram já com esses dois projetos. O Educom nas ondas do rádio e o Educom Ponto Saúde. Esses são dois projetos que aconteceram em como é que fala? Fugiu a palavra, mas é em conjunto, é um sinônimo de conjunto. Conjunto com o Núcleo de Comunicações da Escola de Comunicações e Artes, que é o instituto da USP que é responsável pelos estudos voltados para a educomunicação, que foram dois grandes projetos. O Educom Ponto Saúde ainda acontece, mas o Educom nas ondas do rádio já foi finalizado há algum tempo, que exemplificam muito bem o que as ações educomunicativas assim, pelas comunidades e pelos grupos sociais que eles acabam atingindo, né? O Educom nas ondas do rádio, não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar de alguém que participou desse projeto, foi um projeto desenvolvido em 2001, junto com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que implementava rádios comunitárias dentro de algumas escolas e dentro de algumas comunidades do Estado de São Paulo. Comunidades periféricas, comunidades em algumas favelas, em alguns centros culturais e principalmente em algumas escolas. Acredito eu que foi quase em todas as escolas, tirando em alguns outros casos, mas principalmente em escolas, onde era ensinado toda a cultura radiofônica e toda a produção radiofônica que poderia ser ensinada a alunos do ensino fundamental e ensino médio. O legal desse projeto é que, assim, não foi só ensinar para eles e beleza, a gente ensinou, a gente foi embora. Não, eles ensinaram e deixaram todo o maquinário, todo o equipamento para a criação de produções radiofônicas e programas de rádio para os alunos e para os professores. Então, os alunos, eles, além de aprender todas as artimanhas e todo o instrumentário para fazer um programa de rádio, eles realmente fizeram um programa de rádio, eles realmente foram para as comunidades, fizeram reportagens, fizeram programas de música entre os intervalos das escolas, entrevistaram até secretários de saúde e educação do estado de São Paulo pelo esse projeto. E foi um projeto que transformou a vida de muitas pessoas. Depois eu vou passar uma lista de links para vocês, se vocês se interessarem em ver também, de alguns programas, de alguns relatos de ex-alunos do Educom nas ondas do rádio, onde alguns se descobriram radialistas, se descobriram produtores de programas, e fez com que esses alunos realmente vissem um futuro dentro de uma realidade onde, se não tivesse esse tipo de programa, eles nunca teriam o contato, né, a materialização desse possível sonho, né, de virar um radialista ou coisa do tipo. É uma ação bem transformadora na vida desses alunos, assim. Aí, vindo para tempos mais contemporâneos, a gente pode falar do Educom Ponto Saúde, que, se eu não me engano, ele começou entre 2017 e 2018. Aí esse eu estou mais familiarizado com os processos, porque eu participei de algumas reuniões. É um projeto que tenta inserir, né, a cultura educomunicativa não são voluntários, mas são agentes de saúde do estado de São Paulo, no seu cotidiano, chegando nas casas das pessoas, nas vilas, até em algumas reservas, e tentando integrar as metodologias
e a visão educomunicativa dentro da função deles. Então, tendo essa visão mais humanizada e tentando integrar as comunidades no próprio processo do entendimento do próprio ambiente, da própria saúde e do próprio ecossistema que eles estão inseridos, né? Eu também vou passar para vocês, se vocês quiserem, links sobre as matérias que foram feitas, os treinamentos e alguns relatos de alguns participantes, que esse Educom.saúde, ele criou vários treinamentos, várias aulas de treinamento para essas pessoas que acabaram se apaixonando pela comunicação e continuaram com projetos de pesquisa, projetos com as próprias famílias, tipo, e tudo mais. Assim, o próprio projeto se autoalimenta, né? Enfim. Aí quando a gente fala, né, tipo, da comunicação, a gente também fala muito de mediação e a própria educação, né, como esse meio, né, de fala e de transporte, né, tipo, para o próprio campo. Eu também separei uma outra citação do Martin Barbeiro, que é um pedagogo, um cientista social até que famoso dentro do próprio campo da comunicação e educação, que foi um dos primeiros a usar o termo educomunicação. Depois eu posso passar também a lista de alguns autores que, como eu falei, o campo da educomunicação é muito novo. Só que as práticas educomunicativas, elas acontecem há muito tempo. Elas já acontecem há anos. E mesmo não caindo dentro desse guarda-chuva da educomunicação, elas podem sim ser analisadas como práticas educomunicativas. E o Martin Barbeiro foi um dos primeiros a pegar as práticas dele e ver, tipo, analisar a própria educomunicação como um campo, né? Aí o que ele diz, né? Pode ser desenvolvido em qualquer ambiente de informação, não está reduzida no âmbito da educação formal, embora muitas experiências no Brasil venham acontecendo em escolas, especialmente crianças e adolescentes. E por que eu separei essa frase? Porque a educomunicação, ela pode vir da escola, ela pode vir do professor, ela pode vir de um como ele diz, né, de um ambiente formal da educação. Mas, assim, não necessariamente ele pode surgir de lá. Porque, como eu disse, ele tem a ambição de se estender para outros âmbitos, para os outros ambientes da pessoa que está sendo atingida pelo projeto, pela ação educomunicativa. Seja pela família, vamos pegar o exemplo do Educom.rádio, por exemplo. Pô, quando o menino, taxas de violência nas escolas abaixaram muito, porque a participação das famílias e a participação da escola como comunidade mesmo aconteceu, né? Entrevistas, mapeamentos e tudo mais, acabou integrando a própria sociedade que estava envolvida nesse projeto e acabou desenvolvendo laços dentro daquela própria comunidade, diminuindo taxas de violência, taxas de abandono e tudo mais. Depois eu posso passar esses estudos para vocês também. Tipo, qualquer local pode ser usado como um local de formação, ou qualquer lugar de formação pode ser usado para uma prática educomunicativa, né? Quando a gente fala que é um campo teórico-prático, essa prática ela é revolucionária, ela tem que ser revolucionária, ela tem que ser utilizada dessa forma, ela tem que ser vista como como eu posso falar, ela tem que ser utilizada em vários ambientes, não só o escolar. É um dos objetivos da própria educomunicação, não somente ser vista, como eu disse, como uma metodologia educativa, e sim, tipo, alcançar outros campos fora da prática dentro da sala de aula, né? Antes de ir para as ferramentas, que aí eu vou dar algumas dicas de ferramentário que a gente pode usar dentro da sala de aula, dentro da nossa produção. Eu até devia ter feito um slide aqui, desculpa, pessoal, eu sou bem confuso nessas coisas também. Existe uma diferença, né, quando a gente fala isso, aí vocês podem até acabar tipo, tropeçando em algum artigo ou coisa do tipo que compare as duas coisas. Eu acho que acaba sendo uma inverdade. Quando alguém fala que a educomunicação, ela é basicamente um braço da TIC, né, das tecnologias de informação e comunicação, que basicamente, para mim e para outras pessoas, né, para outros teóricos que acabam estudando, o TIC, ele basicamente ele troca tipo o ferramentário da sala comum, que é a lousa de giz-cera, por uma lousa digital, um computador, ou coisa do tipo. Não que isso não seja bem visto, né? Tipo, não que a gente também não queira essa inserção no meio da informática, no meio da comunicação digital. Mas a educomunicação, ela está
para além disso, porque ela quer também estudar as mediações dentro dessas próprias ferramentas, né? Quando a gente vê, não é somente que a gente colocando um celular na mão de um aluno que a gente vai colocar ele dentro da escola, dentro do ambiente educativo, né? Então, perpassa muito isso, né? Tipo, a comunicação, ela quer, tipo, além de ensinar ele, ela quer, tipo, colocar ele dentro da sociedade pela comunicação, né? Interessar ele, tipo, além do ensino, e sim, do convívio social e tudo mais. Aí, vindo para as ferramentas gratuitas, né? Seria muito cômodo na minha parte falar, pessoal, agora vai, brilhem, tipo, estudem, façam com que seus alunos se apaixonem pela comunicação. Não é bem assim, né? Tipo, a gente não pode também se cegar nesse sentido, né? E também quando a gente pensa em produções midiáticas, se você tem várias ideias, olha, putz, eu quero fazer um jornal impresso para a escola inteira. Pô, super legal, né? A gente pensar nisso, mas como é que a gente materializa isso, né? Pensando que, tipo, os programas, principalmente, esquecendo até a impressão, a logística e tudo mais, mas inicialmente, como é que eu posso fazer isso? Tipo, pô, eu tenho o Word, e é isso que eu tenho, e às vezes nem isso, né? Eu acabei separando alguns programas que são de licença livre. São esses programas que você não precisa pagar e que basicamente eles, entre muitas aspas, copiam programas pagos, mas tem todas as funções e alguns até mais funções do que outros que você teria que pagar, né? Esse Scribes, por exemplo, depois eu vou passar o link deles todos para vocês, tá? Ele é um programa de edição para jornais ou para materiais impressos. Pô, eu quero fazer um cartaz mais rebuscado. Eu posso usar o Scribes para fazer esse cartaz, uma publicação, ou mesmo fazer tipo o layout total de um jornalzinho para minha escola, para minha turma. O Audacity, por exemplo, é um programa de edição de som. Então, fazer um podcast, fazer um programa de rádio para colocar num site, num blog, ou mesmo passar entre as aulas, ou fazer tipo, qualquer coisa que envolva essa produção de áudio. O GIMP, ele é um editor de fotos, um editor de imagens. Eu posso fazer desenho dentro do GIMP, eu posso editar, fazer uma oficina de fotografia e depois ensinar meus alunos a mexer no GIMP. Todos esses programas, eles têm tutoriais livres das próprias plataformas em português para vocês verem depois. O Inkscape é um de edição de vetor. O Shotcut é um editor de vídeo. E o Figma é o único que talvez daqui a um tempo ele vire pago porque ele foi comprado pela Adobe, que é a dona do Photoshop e tudo mais. Mas por enquanto ele tem uma versão gratuita que você pode editar quantas telas você quiser. Então, pelo Figma você pode fazer posts para redes sociais, pequenas edições de imagem, algumas animações, projetar até alguns sites, sabe? Tipo, se vocês quiserem depois procurar outras ferramentas de edição de desenvolvimento de sites, de e-mail e tudo mais, o Figma ele tem essa integração com essas ferramentas que também são de graça. Aí vem a menina dos olhos de ouro, que é a minha, que é o CapCut. Então, talvez vocês até tenham trombado com o CapCut ou visto alguma coisa sobre ele. Ele é um editor de vídeo para celular. Todos esses programas aqui, tirando o Figma, eu acho, todos eles são principalmente para computador. Então você precisa de um computador para poder usar esses programas. Mas o CapCut, ele roda em qualquer celular. Eu não vou falar que ele é um aplicativo leve, mas ele também não é pesado. Ele é um aplicativo que você consegue fazer qualquer edição de vídeo nele, colocar trilha sonora, colocar efeito, colocar qualquer tipo de coisa assim que seja possível dentro de um vídeo e editar ela pela sua mão. Você não precisa de um teclado e mouse para poder usar. E ele é muito fácil de aprender, assim. Depois eu vou tentar passar um guia para vocês de usabilidade dele, que eu acabei criando para alguns outros encontros. Eu vou ver se eu acho ele, depois eu passo para LG ou para alguém do grupo para ele poder passar para vocês. Mas, assim, até dentro do próprio aplicativo, ele é intuitivo, né? Tipo, até a própria comunidade dentro do aplicativo ensina vocês a usarem as ferramentas, ensina vocês colocarem algum tipo de música ou algum efeito ou alguma participação e tudo mais. São produções que você pode fazer dentro do CapCut. E pela minha experiência, né, como educomunicador e participando de projetos educomunicativos, vídeo acaba sendo o que mais enche os olhos das pessoas quando a gente vai falar, fazer algum tipo de projeto.
ou pelo menos são as primeiras sugestões. E, assim, se antes, como eu falei do Educom nas ondas rádio, a gente precisava de microfone, torre de transmissão e tudo mais, hoje em dia a gente tem nosso celular na mão, e esse celular a gente pode usar para fazer captação de imagem, fazer essa edição no próprio celular. E ainda mais porque o CapCut ele é da mesma empresa que é dona do TikTok, que é uma plataforma tipo YouTube, de vídeos tipo, na horizontal. Então vocês também podem usar o próprio TikTok para fazer a própria publicação desses vídeos, sabe? Tipo, inserir cada vez mais essas mediações dentro desses próprios aplicativos, né? Já indo para os finalmente, né? Tipo, e assim, eu corri, tá, pessoal? Então, se eu acabei me trombando tipo, me atropelando na minha apresentação, vocês podem falar, tá? Qualquer coisa, podem me contatar também. Mas se vocês tiverem algum mais interesse, né, pelo assunto educomunicação, pelas práticas educomunicativas, eu deixo essas referências para você. O próprio INSEE, né, que é o Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo, que eu já citei, o próprio blog deles, eu também vou passar o link, eu acho que eu vou até passar no chat já depois da apresentação, para vocês já terem rápido na, na mente, assim, né? Se vocês quiserem copiar e tudo mais. Lá vocês podem encontrar alguns treinamentos, tipo Educom Ponto Saúde, eu não sei se tem alguma vaga nesses cursos, mas tem vários encontros, várias discussões sobre educomunicação. E essa série de livros lançado pela editora Paulini, que já tem algum tempo, que fala que são várias coletâneas de texto e várias explicações muito mais bem detalhadas do que eu passei aqui para vocês sobre a própria educomunicação. Tipo, todo o campo e onde a gente pode tocar usando o conceito da educomunicação, né? Seja na educação, seja na própria mediação de mídias, na mediação da sala de aula, mediação da sociedade em volta e tudo mais. Esse livro aqui, o Azul e Verde, que está em maior, né, que é o conceito profissional e aplicação, ele é meio que ele exemplifica o que é educomunicação de um jeito muito mais completo que eu falei. Também vou passar o link do PDF para vocês no chat, se vocês quiserem ler ou se inteirar mais. Aí é uma coleção muito grande, né? Eu acho que tem até mais livros do que esse. Tipo, eles são livrinhos bem pequenos, né? Acho que eles não têm mais que 200 páginas e tudo mais. Eu acho que o maior tem 200 páginas. Mas acho que vai ser uma boa, assim, para vocês terem, se vocês se interessarem mesmo pelo campo e tudo mais. Também vou tentar deixar meus contatos com o pessoal, até um adendo aqui, né? Desculpa, pessoal, que entre o primeiro e o segundo semestre desse ano, todas as minhas redes e e-mails foram hackeados. Porque, né, tipo, a gente não pode ser feliz nessa vida. Então, tem que sempre acontecer alguma coisa desse tipo. Aí, quando eu normalizar, os meus e-mails eu já recuperei, aí eu acabo passando pro pessoal para eles passarem para vocês depois, tudo bem? Eu acho que é basicamente isso, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão que aparecer ou coisa do tipo, vocês podem falar agora. Podem levantar a mão se quiser. Bom? Para de compartilhar e vou passar o link para vocês no chat. Achei muito da hora, tem muito a ver com o que a Bia e o LG fazem no Extensão Natural. Lembrei total, assim, achei muito massa. Tá, vou passar a lista de links aqui para vocês. Esse 25 anos no NSTEC que eu passei para vocês é um documentáriozinho que eu participei, tá? Eu tenho que colocar esse adendo, né? Porque aí parece que é só autopromoção. Acaba sendo autopromoção, não vou mentir. Mas assim, ele exemplifica bastante ele pega relatos, né, de pessoas do Educom nas ondas rádio que eu falei e o Educom Ponto Saúde. De pessoas que participaram e se impactaram dentro do projeto. Esse livro PDF é o livro que eu acabei de falar, da capa maior, né? Se vocês quiserem, tipo, ler mais sobre eles. Também coloquei o link do blog do NCE e depois o link de todas as plataformas de ferramentas que vocês podem utilizar em sala, de aula, qualquer coisa de projeto. Tudo bem?